Consideremos o transexualismo diverso do intersexualismo por não existir modificações da genitália e tampouco necessidade de cirurgia corretora. O transexualismo representaria, em nosso conceito, exclusivamente os casos em que o fenótipo, a genitália e componentes hormonais estivessem relacionados com determinado polo sexual do corpo físico. Não haveria desvio de qualquer natureza. Os órgãos genitais externos corresponderiam à sua expressão. Apesar dessas conotações, dentro da aparente normalidade, haveria modificações psicológicas, isto é, as atitudes emocionais do indivíduo teriam correspondência com o polo sexual oposto e em graus variáveis. Existiriam homens com órgãos sexuais anatomofisiologicamente normais, embora o setor psíquico, em tudo, corresponderia a de uma alma feminina. Também, para o lado feminino, os órgãos sexuais teriam apresentações e funções normais, entretanto, o arcabouço psicológico, pelas atitudes e desenvolvimento de atividades, seria tipicamente masculino. Portanto, não conceituamos no transexualismo um desvio pela insatisfação e infelicidade do indivíduo com o sexo físico que carrega. Os conceitos emitidos por Harry e Goodtile já faziam diferença desse grupo com os homossexuais e os intersexuais de nossa abordagem, embora sempre ligados a profundos desvios na zona física. Os pesquisadores ainda não têm possibilidades de conceituar a temática com profundidade, procurando nos arcanos do espírito os desvios que sempre se transferem à periferia do corpo físico, onde são percebidos e avaliados. Falam na castração hormonal e cirúrgica, mas sempre abordam a situação de modo superficial e considerando os transexuais como autênticos doentes. É claro que muitos deles o são, porém existem tonalidades e sutis modificações psicológicas dentro da normalidade, embora o normal na Terra seja realmente coisa rara. O nosso grau de ignorância ainda é vasto, desconhecemos quase que integralmente as posições espirituais. Além do mais, quase todos nós somos devedores e, como tal, arrastamos as impurezas kármicas do nosso passado pelos diversos setores da atividade vital. Lembramos as dificuldades que certos indivíduos, dentro de uma estrutura transexual, teriam para manter a sua posição sexual fisiológica em virtude das influências externas de toda a natureza, como também do panorama educativo em que se situaram. Indivíduos dessa ordem, na fase puberal, podem descambar para o homossexualismo pelas experiências sexuais deformadas e ligadas a uma educação identicamente defeituosa. Nesses casos, as marcas poderão ser profundas e o hábito constante de atender os sentidos de modo patológico poderá deixar sulcos inapagáveis e perfeitamente nutridos pela estrutura psíquica do sexo que o indivíduo carrega na própria alma. Seriam deslizes influenciando na queda dos fronteiriços ou oscilantes a se projetarem, inevitavelmente, para o homossexualismo. Devemos compreender que os transexuais existiriam em duas faixas perfeitamente analisáveis. Os fronteiriços, que acabamos de citar, por serem indivíduos com possibilidades de se endividarem diante do plano evolutivo pela persistência na patologia sexual, onde enormes componentes dolorosos o aguardariam. A outra faixa corresponderia aos transexuais que possuem algum desenvolvimento das forças sexuais do psiquismo e em plena fase de equilíbrio construtivo. Seriam indivíduos mais bem dotados na evolução, o que lhes daria uma certa defesa diante de possíveis quedas dentro dos mecanismos instintivos inferiores. Casos dessa natureza podem ser observados como resultado da transição de polarização sexual no sentido reencarnatório. Referimos-nos aos espíritos que vêm reencarnando na faixa sexual masculina ou feminina por algum tempo e como que de repente ocupam, geralmente pelas missões e nobres experiências, corpos do sexo oposto. O resultado seria
que, apesar de construírem um corpo sadio com as energias rígidas que o próprio espírito carrega e influencia na morfogênese. Em nota, para maiores esclarecimentos, veja-se o livro do autor, Palingênese, a Grande Lei, editora Societo Lorenz, 5ª edição, 2001, Rio de Janeiro. A força sexual pretérita da alma, aqueles vórtices ainda planificados das emoções e experiências passadas, não consegue deixar de influenciar o psiquismo do novo corpo que apoia os órgãos sexuais de tendências opostas. Os transexuais desse último grupo, já com maiores possibilidades evolutivas nas existências pregressas, possuindo as forças da alma de modo nobre e identificadas com o equilíbrio e a harmonia da vida, jamais tergiversam ou descambam na patologia sexual. São indivíduos que, não tendo aquela necessidade de construção emocional através do sexo de periferia, utilização dos órgãos sexuais do corpo físico, normalmente constroem-se através da castidade que, no caso, tem um sentido bastante expressivo. Essa castidade não representaria o isolamento de canais das forças sexuais profundas, porém uma efetiva aplicação das energias do espírito nas grandes construções do bem, onde os frutos das artes autênticas deixam mostras de forças criativas em constante efusão. O resultado disso se observa em trabalhos literários, nas incomparáveis sonatas e sinfonias que a musicalidade pode oferecer, como também na dança dos pincéis traçando e retraçando a vida das imagens e das coisas. Muitos desses artistas, das letras, da música ou da pintura, podem situar-se nessa posição, derivando nas realizações autênticas os filões de ouro que as forças internas do espírito possuem. É como se deixassem o sexo, de periferia, temporariamente apagado, sem atividade funcional, apenas utilizando outros canais criativos e mais expressivos, pela arregimentação da sexualidade espiritual. Nesta posição, a castidade será sempre construtiva. Porém, quando houver o isolamento sexual, por pieguismos, fanatismos ou conceituação pouco feliz de caráter religioso e sem substituição por outras fontes dinâmicas, a castidade será destrutiva e sem escopo útil. A castidade será sempre destrutiva quando houver cerceamento das forças sexuais que estão exigindo e mesmo implorando, pelo apetite genésico, a sua construção na matéria. O resultado inevitável é o desbaratamento e a desorganização das forças sexuais da alma, que não encontram compensação com a necessidade física organizada, ainda necessária para a grande maioria. O não evoluído e mesmo despreparado não deve obstacular, mesmo em nome de uma bandeira religiosa, a necessária canalização dessas forças criativas. Existirá sempre necessidade de dirigir com harmonia, equilíbrio e entendimento o mecanismo sexual. Alguns indivíduos estão em posição de praticar uma castidade construtiva, outros, por não terem as possibilidades de orientar as suas energias sexuais em planos mais avançados, desorganizam-se naquilo que podemos nomear de castidade sem sentido, sempre destrutiva. Os transexuais fronteiriços, ainda pouco evoluídos e ligados fortemente às forças instintivas, energias sem suficiente construção espiritual, com facilidade descambam para o setor patológico e somente diante do tempo, às vezes bem maior do que avaliamos, em muitas voltas reencarnatórias, pela absorção de dores e experiências, conseguirão a retomada do fio evolutivo. Os transexuais de transição reencarnatória, aqueles em que os fatores sexuais da alma já demonstraram alguma maturação, atravessam essa faixa de vida com estoicismo e equilíbrio por excelência. São indivíduos que sentem o pequeno desvio psicológico em face da maioria ainda instintiva, mas jamais se permitem ao desregramento e desequilíbrio de sua função sexual no corpo físico. Muitos deles têm diminutas solicitações sexuais de superfície, corpo material, ou as tornam reduzidas de vontade própria, preferindo tomar a posição da castidade que, pelo ângulo positivo, será uma castidade com finalidades. Será uma castidade construtiva porque as forças sexuais da estrutura espiritual foram deslocadas para setores criativos de degraus mais avançados. Outros tantos desenvolvem as suas funções sexuais com regularidade fisiológica, sem excessos.
próprias ao sexo em que se encontram, embora as tendências psicológicas, como já referimos, sejam de polarização inversa. São quase sempre indivíduos incompreendidos, que estão a merecer uma análise bem mais criteriosa, em lugar de uma avaliação superficial fundamentada em pobres aspectos, posições e atitudes fenotípicas. A história tem fornecido exemplos de interesse, permitindo maiores elucidações sobre a temática. Já fizemos referência sobre o casal Chopin e George Sand. Ampliando a conceituação em pauta, podemos dizer que a personalidade de George Sand, por tudo que se conheceu de sua lavra literária, de suas atitudes e método de vida, principalmente com Chopin, leva-nos a classificar o seu espírito reencarnado, naquela época, como em fase de transição. Isto é, a romancista, mulher integral em suas formas e funções físicas, apresentava uma alma posta à feminilidade de seu corpo pelas atitudes e resoluções de caráter masculino, até mesmo no pseudônimo adotado. Ao lado disso, Chopin, com seus qualificativos físicos masculinos, psicologicamente e emocionalmente, era uma alma feminina refletindo-se na grande sensibilidade da arte, sensibilidade que se ampliava à medida que a doença, tuberculose, minava a zona física, alterando o metabolismo e alargando, com isso, as dores e preocupações, resultando no grande extravasamento de sua vida espiritual. Acreditamos que Chopin e George Sand se completavam pela zona física no atendimento dos sentidos e pela alma no equilíbrio psicológico de suas potencialidades. Não seriam aqueles transexuais em graus mais avançados e de notificações máximas, mas, sim, espíritos em início ou final de transição reencarnatória, quanto à polarização sexual, demonstrando atitudes pouco acentuadas nessas mutações psicológicas. É possível que George Sand já esteja ocupando um corpo masculino a fim de dar sequência ao fio evolutivo. Poderá acontecer, também, caso já haja reencarnado, que o mecanismo reencarnatório ainda conserve o mesmo sexo físico para alcançar uma finalidade dentro de sua rota evolutiva. Os mecanismos da evolução não nos propiciam conhecer as consequências de tão delicada problemática. Entretanto, permitem-nos emitir esses conceitos psicológicos, que realmente seriam muito mais da área parapsicológica. Um outro caso, em grau semelhante, seria o de Madame Steller. Na Revista Internacional do Espiritismo, de 9 de outubro de 1976, o artigo editorial A Reversão Sexual informa-nos que a referida escritora francesa, já desencarnada naquela época, lamentou-se, junto a Allan Kardec, por ter sido homem demais para uma mulher. Isso quer dizer que a feminilidade de Madame Steller sentia o desencontro, em parte, com sua própria atitude psicológica, de tonalidade francamente masculina refletida em sua lavra literária. Seria o caso de perguntar-se: se Madame Steller estiver reencarnada, não estaria num corpo masculino e, pela fase transicional transexual, com alma e atitudes psicológicas de tonalidades femininas pela impossibilidade de adaptação, devido ao curto período do processo em questão? Acreditamos que o estofo psicológico da escritora Madame Steller teria, perfeitamente, condições de encontrar-se em posição construtiva, onde as forças sexuais de seu espírito estão buscando um novo ângulo de recompletamento. Haveria como que a canalização de sua organização sexual psicológica em um novo mergulho reencarnatório, para outra faixa de equilíbrio em busca de novas e necessárias aquisições. Entretanto, para os que se encontram nessa posição, como faixa de transição, haveria as solicitações do passado psicológico na nova personalidade corpórea, oferecendo distonias, sempre com algum perigo de deslizes no campo patológico. A fase de transição de polaridade sexual, quando realizada dentro de seus graus de normalidade, apesar dos aspectos exteriores que possam traduzir desvios, por falta de judiciosa avaliação, apresenta sempre um certo colorido do passado. Somente a pouco e pouco é que o genótipo se mostra mais adequado ao fenótipo, conforme nossos pessoais entendimentos e avaliações psicológicas. Nos dias de hoje, entende-se o sexo masculino integral no Romeu, o herói com suas bravatas de capa e espada, o homem arrojado e musculoso buscando, sem medidas, a mulher. Na feminilidade estaria Julieta, de formas hiperfemininas,
exageradas, porém de gestos delicados, chamando a atenção do homem. Os transexuais estariam entre essas posições e, assim mesmo, em ângulos variáveis de conformidade com a evolução e o plano de transição reencarnatória, conforme núcleos em potenciação já comentados. Mais de uma vez acentuamos, nestas linhas sobre transexualismo, que estamos exclusivamente nos referindo às posições de rigidez. Por isso, não haverá qualquer abordagem sobre desvios psicológicos pelos deságues patológicos no corpo físico. Todos esses campos são bastante delicados em suas avaliações, mas estão sendo aqui anotados com finalidade de percebermos o mecanismo maturativo das forças sexuais do espírito ou do inconsciente em ângulos necessários à evolução pela transição de polarização sexual. Um escritor da língua portuguesa confessa que os seus gestos, as atitudes, sensibilidade e temperamento são absolutamente femininos. Entretanto, a elaboração do trabalho intelectual e respectivo impulso e mesmo vontade de realização são tipicamente masculinos. A passividade de suas atitudes era de seu inteiro agrado e muito mais vivida e sentida do que a sua atividade como escritor. Com isso, reconhecia existir em si mesmo um mecanismo de frustração pela inversão das potencialidades sexuais. Tinha receios que o preocupavam bastante, que a inversão psicológica dos sentimentos chegasse ao corpo físico e qualquer impulso, nesse sentido, seria profundamente humilhante. Portudo, considerava os impulsos de suas emoções como uma cascata de sentimentos deformados e sentia-se algo feliz por conseguir desviá-los na literatura. Neste caso, temos o transexualismo que não descambou na patologia, porém com suas forças contrárias alimentadas em coloridos negativos. Talvez, e quase com certeza, o panorama kármico estaria a dar essa conotação de realidade no quadro psicológico em pauta. Conceituando o transexualismo com esse enfoque, inúmeros casos de reencarnações podem ser avaliados e estudados. Conhecemos alguns casos de transexualismo dentro dessa abordagem de normalidade relacionados a fenômenos parapsicológicos da faixa psiteta, fenomenologia essa ligada aos sensíveis, e que nada mais seria que os fenômenos mediúnicos tão bem estudados e equacionados pela doutrina espírita. Certos médiuns masculinos, com autênticos trabalhos no setor da psicografia, psicofonia e com desenvoltura de outros fenômenos mediúnicos, por condições específicas de seu psiquismo de profundidade, exteriorizam tonalidades psicológicas de forças femininas. Isto é, são indivíduos que podem encontrar-se em posição psíquica bem evoluída e cujo trabalho mediúnico exige mobilização no espírito das energias sexuais femininas. Pela evolução das forças sexuais, haverá um transbordamento de energias de maior interesse na realização da mecânica mediúnica, a exigir uma sensibilidade ostensiva que tão somente a faixa feminina pode propiciar. Poderá mesmo acontecer que os referidos médiuns se encontrem naquela faixa reencarnatória de transição, onde vinham tendo uma série de corpos femininos e, de repente, apresentam-se num corpo masculino. O colorido fortemente feminino não poderá ter um rápido apagamento das predominantes influências pretéritas. Poderia tratar-se também de indivíduos que estejam na faixa masculina ansiando o lado feminino da futura reencarnação, que já se delineia por efeito transicional da lei que busca o equilíbrio psicológico. Por tudo isso, médiuns masculinos que apresentam tonalidades psicológicas femininas, pelas condições já expostas de normalidade, permitem a tradução das influências espirituais e respectivas mensagens com profundo estofo de sentimentalidade pelas adequadas colocações das forças sexuais do psiquismo de profundidade. O maior grau de sensibilidade mediúnica estaria relacionado com as forças psicológicas sexuais femininas, determinando o alargamento dos campos perceptivos do inconsciente ou zona espiritual e, consequentemente, expressiva filtragem das comunicações. Os impulsos vorticosos sexuais de tonalidade feminina seriam a condição da expressiva sensibilidade desses médiuns masculinos, equilibrados e moralmente harmonizados, favorecendo também a ampliação dos movimentos de fraternidade pela expansão apropriada das forças criativas da alma. Devido a essas possibilidades, os médiuns são personalidades muito sensíveis, cujo sistema neurovegetativo, como antenas específicas,
está sujeita a descontrole diante de determinadas e inquietantes manifestações. Porém, o exercício condigno nessa área pode propiciar, para a alma que evolui, muitas defesas frente às pressões externas, deslocando suas atividades para horizontes de dimensões mais avançadas. Podemos dizer que o indivíduo na faixa transexual, canalizando as energias psicológicas que carrega no trabalho construtivo, onde as artes e as tarefas parapsicológicas são campos ideais de manifestações, conhece que o caminho está certo, seguro, ajustado e, como de transição, sujeito às intensas oscilações. Entretanto, encontrando-se um indivíduo mais recuado na evolução, carregando a potencialidade sexual inversa de profundidade e com as manifestações de superfície dessas energias, tanto o intersexual quanto o transexual lutam sempre contra o que consideram um desvio psicológico. Quando reencarnados e em busca da definição do sexo físico, só têm certo sossego no vislumbre de outras construções mais avançadas do espírito e, pelo entendimento, cientificam-se da fase transitória que estão atravessando. Nesta, dão vazão a energias sexuais de profundidade, polaridade diversa do sexo físico, pelos gestos, trajes e atitudes, mas a grande manifestação dar-se-á pela expressão nas artes quando existe a sensibilidade artística. Mesmo assim, pela deficiência de desenvolvimento espiritual, correm em busca do sexo de sua predileção psicológica e alguns, na procura de satisfação nessa posição, nos sentidos físicos, desaguam na patologia homossexual.